Olá pessoal, vamos continuar com a nossa tabela da média de notas, agora a parte 2. Eu voltei com a mesma situação que a gente tinha parado na parte 1 e vamos só acabar de formatar a nossa tabela. Eu aproveitei aqui na parte de baixo, só não tem o sinal de igual, porque se eu colocasse aqui o sinal de igual, como eu coloquei a célula certa, né, onde tem a média, ela colocaria a situação do aluno, se ele tinha passado de ano ou se ele tinha reprovado de ano. E não é essa a intenção é que vocês copiem, né, certinho como se faz a função do C. E como a gente vai ter um pouco mais de tempo nesse vídeo, eu vou estar explicando com mais calma, para que vocês entendam, né, porque a função do C não é tão simples assim para quem nunca a viu, ok? Então, para a gente continuar aqui a formatação da nossa tabela, nós vamos, antes de tudo, antes de selecionar, contar quantas colunas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos usando 7 colunas. Então, nós vamos mesclar e centralizar. Isso nós já fizemos nas outras aulas. Então, eu vou clicar aqui na célula B3, com o botão esquerdo do mouse, não vou soltar. Vou arrastar até a coluna H, para que selecione todas as células que estão em cima, né, da tabela que nós acabamos de criar. Vamos aqui no mesclar e centralizar, para que a gente transforme todas essas células numa célula só, onde vai ser o título da nossa tabela, né? Média de notas bimestrais, ok? Então, média de notas bimestrais, eu vou dar um Ctrl N, que é a mesma coisa de clicar aqui nesse Nzinho, né? Que é o negrito. Vou estar aumentando um pouco a fonte dela. Eu vou colocar 14. Vou aproveitar, selecionar a tabela inteira, tirando a célula mesclada, porque ela já está centralizada, né? Vou selecionar o resto da nossa tabela para centralizar. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas isso é de gosto particular da pessoa que está montando. Uma vez que eu selecionei ela inteira e eu centralizei clicando aqui, ó, nesse botãozinho do centralizar, eu vou estar novamente selecionando ela inteira para quê? Para colocar todas as bordas, que é aqui na setinha das bordas, que você vai ter que clicar e achar onde está escrito todas as bordas, e clica com o botão esquerdo em cima dela. Obviamente vai ficar todas as células com esse risquinho preto. Só a primeira, que é de praxe, nós vamos deixar ela selecionada sozinha. Vamos voltar nas bordas e colocar aquela borda superior espessa, que nós já colocamos nas outras aulas. Então, nós vamos colocar aqui, para que fique um risco mais escuro em volta do título, né, e o mais claro na nossa tabela, ok? Muito bem. Então, aqui na parte de baixo, como eu falei, tem a função inteirinha menos o sinal de igual, que vocês vão ter que colocar, já que o igual é para colocar na frente de qualquer fórmula ou função. Então, vai ficar aqui para vocês anotarem depois. E vamos ler mais uma vez como é que se dá essa função. Se o G5 for maior ou igual a 5, passou. Caso contrário, reprovou. É assim que a gente lê essa função. Se eu mudasse o maior ou igual para menor do que 5, porque 5, né, ou igual ou maior que 5 passa, e se eu fosse colocar um sinal diferente, teria que ser só menor. Então, se eu colocasse G5 é menor do que 5, eu teria que trocar as palavras. Eu teria que colocar o reprovou na frente e o aprovou atrás. Porque se o G5 for menor do que 5, tem que ser reprovado. Caso contrário, aprovado. Vocês estão entendendo a lógica, o sentido da função do C? Caso não,
deixe o seu comentário que a gente responde individualmente para cada um de vocês. Muito bem. Então, no caso aqui, como nós alteramos as notas, também alterou a situação dos alunos, né? Que alguns reprovaram, outros mesmo assim não reprovaram, ok? E como eu disse, a gente vai usar não só a função do se, que é a primeira vez, mas a formatação condicional. Para que vocês entendam melhor, a formatação condicional são cores que nós vamos colocar para identificar melhor uma situação. No caso aqui, é se a pessoa foi aprovada ou reprovada na escola. Mas se fosse no mercado, algum controle de estoque, você poderia pôr comprar ou não comprar, fazer ou não fazer. Então nós estamos mexendo com duas palavras, né? Que são opostas, obviamente, para cada situação. Então não é só o passou, reprovou, aprovou e reprovou. Você pode colocar qualquer tipo de palavra que te ajude a orientar o que fazer naquele momento, né, de que você vendeu ou não, enfim. Pode ser qualquer tipo de situação de estoque que você tem. Pode até ser na própria despensa de casa. Tem um pacote de arroz, tem que comprar, por exemplo. Então você estabelece as metas mínimas daquela unidade, da coisa que você quer na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, enfim. É você que vai determinar o que é melhor para você. Muito bem, então a gente tem aqui o passou e reprovou na situação. O que nós vamos fazer? Uma formatação condicional para que ele me indique o quê? Cores, tanto do passou quanto do reprovou. Então eu vou clicar aqui na primeira situação, que é do passou. Vou aqui na formatação condicional, ok? Formatação condicional. Gerenciar regras é a última opção. Isso porque eu já selecionei lá. Vou fechar de novo para vocês verem. Cliquei aqui onde está escrito passou. Formatação condicional. Gerenciar regras. Clico nela. Vou arrastar para cá para vocês verem melhor. Está vendo que aqui não tem nada? Eu vou colocar nova regra. Quando eu faço isso, sempre eu vou escolher a segunda opção. Formatar apenas células que contenham. Formatar apenas células que contenham. Aí, automaticamente, vai aparecer essa parte aqui de baixo para eu editar a descrição da regra. O valor da célula você deixa do jeito que está. Só que aqui do lado você não vai pôr está entre. Você vai pôr igual a. Quando você coloca igual a, aqui aparece uma caixa de diálogo apenas, onde você vai colocar passou ou reprovou. Eu vou começar com passou. Muito bem. Se ele passou, eu vou colocar o fundo verde, poderia ser qualquer cor, tá? Eu vou colocar o fundo verde escrito em branco. Formatar, no caso aqui fonte, eu vou deixar negrito para ficar mais forte. A cor eu não vou deixar automática, porque a automática é cor preta. Eu vou clicar aqui na cor branca, então ele vai ficar um branco forte. E logo depois da borda está escrito preenchimento, que é o fundo da célula, onde eu vou colocar aquele meu verde musgo, que é esse aqui, para ficar um contraste bonito e vou dar OK. Então quer dizer o seguinte, se na minha célula for igual a passou como está aqui, ela vai ficar fundo verde com a escrita em branca negrito, quer dizer, vai ficar um branco mais escuro. E eu vou dar OK, porque é isso mesmo que eu queria. Como eu não tenho só o passou, pode ser que aconteça de vir o reprovou para mim, eu ponho nova regra novamente, porque eu vou fazer tudo de novo. Pegar a segunda opção, formatar apenas células que contenham, vou deixar o valor da célula do jeito que está, não vou deixar está entre, eu vou trocar novamente por igual a, e vou colocar agora a outra palavra, que é o reprovou. E eu tenho que escrever da mesma forma que eu deixei aqui na tabela, tá? Se eu escrever de qualquer outra forma, ele não vai aparecer para vocês.
eu vou de novo aqui no formatar, porque se aparecer reprovou, vai ter que aparecer alguma cor. Senão não tem sentido eu fazer a formatação condicional. Então clico aqui no formatar. Novamente, eu já estou no preenchimento, eu aproveito que eu estou aqui e clico no vermelho, porque no caso aí é o reprovou. Volto depois da borda para a fonte e vou colocar o branco negrito também. Vou dar OK e vai aparecer desse jeito para mim se a palavra mudar para reprovou. Ok? Vou dar OK novamente e eu vou ter as duas regras aqui, tanto para o reprovou quanto para o passou. Se for só essas palavras, eu terminei a formatação condicional. Eu ponho aplicar e OK. O que aconteceu aqui? Como ele está no passou, ele já ficou verde no fundo e branco nas palavras, né? No caso nas letras. Para não demorar muito mais, como eu já expliquei no vídeo, você pode retroceder para ver de novo, caso você tenha dúvida, eu vou copiar e colar a formatação condicional para as outras. Então eu venho com o meu cursor, né, que é a minha cruz branca, em cima desse quadradinho que fica bem na parte de baixo da célula, ela vai se tornar essa cruz preta. Quando aparecer essa cruz preta, eu clico com o botão esquerdo do mouse e não solto, e arrasto para baixo até onde eu quero e solto. Olha lá, aonde está passou, o fundo está verde, e aonde está reprovou, o fundo está vermelho. Se eu mudar de novo as notas aqui, se eu copiar todas essas notas número 1 para cá, eu vou alterar novamente alguns resultados. Olha lá. Eu tinha só 2 que reprovaram, agora eu tenho 4 que reprovaram. Se eu colocar mais um bimestre inteiro, número 1, todos reprovaram. Então, automaticamente ele muda. Se eu colocar 10 para todos aqui, né, o que vai acontecer? Todos praticamente vão ser aprovados. Olha lá, estava tudo reprovado, agora 3 aprovados e 3 não. Se eu selecionar e modificar as notas de novo para 10 no segundo bimestre, todos passaram. Então, automaticamente, ele já muda a minha situação, já muda o que está escrito e já muda a cor para mim. Então, a formatação condicional, junto com a função C, ele dá todo esse acabamento para a sua tabela. Realmente, eu espero que tenha sido útil essa aula da tabela de média de notas. Espero que você realmente tenha curtido, e se curtiu, dá um like lá no vídeo pra gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. E nós vamos continuar com a série de Excel, porque tem muita coisa interessante pela frente, principalmente o PROC-V, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado pela paciência de vocês, até a próxima.